Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para nos mantermos na primeira parte deste programa, como é evidente, na Ucrânia, um cenário que muda a cada instante, mas que eu gostaria de falar, de ouvir o embaixador sobre esta matéria. Tem-se falado bastante da ameaça russa sobre outras geografias, e de uma forma um pouco estranha, diria eu, a Suécia e a Finlândia fazem parte destas geografias ameaçadas. Como é que está a ver a evolução das loucuras, entre aspas, de Vladimir Putin nesta última semana? Esta, esta declaração que Putin fez relativamente à Suécia e à Finlândia, ao papel da Suécia e a Finlândia no quadro daquilo que lhe parece ser a necessidade de uma neutralização da zona a leste da NATO e da União Europeia, é um pouco estranha. Eu diria que nós estaríamos à espera que Putin enfim, mantivesse a sua teimosia sobre a questão da não entrada da Ucrânia para a NATO, mas pensava, e da Geórgia também, porque tem muito a ver com a sua proximidade. Mas a sensação que havia é que problemas como aqueles que hoje, enfim, situações como aquelas que hoje marcam a Suécia e a Finlândia, que são países que, não sendo membros da NATO, estão profundamente integrados nas instituições transatlânticas, inclusivamente fazem parte de várias estruturas nesse aspecto, fazem parte, inclusivamente, dentro da União Europeia, de estruturas que no fundo densificam a questão de segurança e defesa dentro da União Europeia, de uma forma que os colocam basicamente no mesmo patamar de todos os restantes países da União. E essa identificação específica da Suécia e da Finlândia é muito curiosa e ao mesmo tempo muito perigosa, pela simples razão Claro. que significa que há um pensamento russo titulado por Putin que vai bastante mais longe. Enfim, a reação nesses países, é sabido que nesses países houve uma reflexão nos últimos 10 anos sobre a questão da pertença ou não à NATO. Nós sabemos que a Finlândia tem um histórico diferente na sua relação com a Rússia, tendo inclusive fronteiras com a Rússia, e durante a Segunda Guerra Mundial teve um estatuto, que é um estatuto de uma neutralidade forçada, chamava-se isso a finlandização. Era algo que não funcionava, eu diria, em favor de uma dignidade de uma política externa afirmada. Quer dizer, houve a ideia de que a Finlândia vive ali de mãos atadas durante algum período e pensava-se que, passado que fosse o tempo da União Soviética, o fim da União Soviética e a Guerra Fria, que a Finlândia podia dar, digamos, um salto para o mundo ocidental. Isso não aconteceu. A Suécia também manteve uma posição, de certo modo, ambígua, embora com uma atitude anti-russa bastante forte. Eu recordo-me das reações que na Suécia existem sempre face à possibilidade de submarinos russos andarem nas suas costas. Mas vale a pena dizer que nesta conversa de Putin, ele não falou de dois países europeus que também são neutrais, e um deles com uma neutralidade muito particular. E até, eu diria, com uma situação geográfica muito interessante, que é o caso da Áustria, de um lado, e do outro lado, digamos, no extremo noroeste, a Irlanda. São os dois países que, com a Suécia e com a Finlândia, constituem o quadrado dos países, o quadrilátero dos países neutrais. A Áustria tem uma posição muito curiosa, porque se repararmos bem, a Áustria segue em absoluto tudo aquilo que são as posições que a União Europeia tem vindo a tomar, e as últimas posições que a União Europeia tem vindo a tomar relativamente à solidariedade total com o governo ucraniano, mas a Rússia não menciona. Vale a pena lembrar, só para os nossos espectadores pensarem isto, que a situação que se vive na Áustria deriva de um modelo, eu diria, quase igual àquele que a Alemanha tinha no final da Segunda Guerra Mundial. A Áustria esteve ocupada pelas quatro potências aliadas, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. A própria cidade de Viena esteve partida e só em 55 é que a Áustria se torna independente com uma
Declaração de Independência, que depois mais tarde integra a Constituição essa que preza a neutralidade. Embora o debate interno na Áustria seja muito, muito forte sobre se deve ou não entrar para a NATO e rever a Constituição. Estamos aqui com uma Europa que ela própria tem estas nuances. Foi surpreendente ver Putin com aquela agressividade, mas enfim, isto faz parte também de todo esta narrativa que o presidente russo decidiu fazer acompanhar para se auto-justificar a ação que teve na Ucrânia em relação àquilo que são os equilíbrios europeus que profundamente lhe desagradam. Já agora vale a pena dizer uma coisa que aqui nunca se disse, mas que é preciso pensarmos. Nós olhamos sempre para a questão do alargamento da NATO até às fronteiras da Rússia como um elemento que terá, de certa maneira, contraditado aquilo que eram alguns compromissos que tinham sido feitos por dirigentes ocidentais no sentido da NATO não se expandir para leste. É verdade. E muito provavelmente isso é verdade e muito provavelmente este alargamento contradiz aquilo que foi na altura dito pelos americanos aos russos. Só que há uma pequenina nuance. É que a Rússia, com quem os americanos falaram nessa altura, é uma Rússia diferente. E aquilo que foi a evolução da Rússia depois da chegada ao poder do Sr. Putin, que tem hoje já no seu currículo 5 presidentes americanos com contrapartes, foi algo que afetou a segurança e a percepção de insegurança por parte dos países que estavam ali na sua periferia e que têm um histórico com a Rússia, desde eles, a Letónia e a Lituânia, que faziam parte da própria União Soviética, até aos outros que faziam parte de Varsóvia, e cuja evolução interna não é necessariamente de uma grande simpatia face à Rússia, tendo em atenção a própria evolução do regime russo e o próprio autoritarismo interno, que não pronunciava nada de bom, como aliás agora se veio a confirmar. Claro, e Putin é com certeza o primeiro a saber que este tipo de dossiês, das entradas ou saídas da NATO, não é algo que esteja fechado até à eternidade e, portanto, não pode contar com isso, como digo eu, como um dado adquirido. E não pode contar com a reversão, isto é, ninguém vai sair da NATO nesta fase, não é? Claro. Perguntava-lhe de uma forma mais genérica o que é que para si lhe parece que é, o que é que faz correr Vladimir Putin, isto é, perguntado de outra forma, qual acha que o presidente da Rússia entende que será num futuro próximo, o papel da Rússia no mundo? Depois do que aconteceu nas últimas semanas e que está a acontecer no momento em que estamos a falar, nós temos que nos interrogar sobre se verdadeiramente Vladimir Putin, digamos, pensou que isto pudesse ir tão longe, em termos, nomeadamente, daquilo que é a agregação internacional e o escândalo que provocou a sua ação na Ucrânia. Claro. A ação, peço desculpa por interromper, só para situar, a ação que vai bem mais além do que aquilo que era previsto, ou seja, bem mais além do leste da Ucrânia, como podemos ver. Podemos, aliás, ver no mapa, inclusivamente, os próprios pontos da ação russa e da intervenção russa, e o modo como ela se objetivou, quer pelo sul, quer pelo leste, onde estavam concentradas todas as normais operações que tinham a ver com a zona de Donbass, quer pelo norte, através da Bielorrússia. E também vale a pena dizer, o que se tem falado pouco, que no futuro, qualquer que seja a estrutura que a Bielorrússia venha a ter em termos de relação com a Rússia, as relações da Bielorrússia, nomeadamente com a Ucrânia, já não serão nunca as mesmas, tendo em atenção que acabou de ser uma testa de ponte para aquilo que foi o ataque. A sensação que se tem é que provavelmente Putin não terá medido aquilo que foi a reação mais ao Ocidente. E, em particular, a gravidade e a força de unidade que ele acabou por criar, quer em relação aos parceiros NATO, quer em relação à própria União Europeia. A União Europeia transmutou-se, quer em particular na mudança que produziu, uma mudança, eu diria, histórica, que produziu na política de defesa alemã. Exato. E é uma mudança absolutamente histórica, sob o ponto de vista da mudança de qualidade daquilo que é a atitude alemã face à defesa europeia. A Alemanha tinha quase como, e de forma identitária, e por isso é que era muito criticada pelos Estados Unidos, e foi criticada muitas vezes até por Trump, dizendo que não fazia o esforço militar suficiente para se reequipar, como uma entidade nacional que não tinha vontade de se exprimir em matéria de segurança e defesa, digamos, à altura daquilo que era o seu poderio económico. Isto, hoje, a Alemanha mudou. E, curiosamente, mudou até, eu diria, com um espectro alargado de partidos. Exatamente, da direita para a esquerda.
O que torna, digamos, esta mudança mais legítima do seu ponto de vista interno. Claro. Desde que isto seja acompanhado pela CDU, pelo principal partido da oposição, que era o partido de Angela Merkel. Bom, isto dá uma Alemanha, digamos, com uma posição comum muito, muito sólida. E a decisão de ter prescindido do Nord Stream 2 é algo que representa, de facto, também um compromisso muito grande com aquilo que é a leitura global da segurança europeia dada pelos aliados. Portanto, vamos ver se provavelmente Putin não mediu bem até onde isto poderia ir, provavelmente Claro. nunca acreditou que o mundo ocidental era capaz de retirar a Rússia do sistema SWIFT de transações internacionais, que tem impactos muito sérios sobre a União Europeia, sobre os Estados ocidentais, mas que eles estiveram dispostos a correr por razões de segurança, e mais do que isso, por uma estratégia claramente feita de criar uma espécie de contenção da Rússia, uma espécie de embargo da Rússia. Nós não falamos até agora muito da palavra embargo, mas o que se está a passar neste momento é uma espécie de embargo da Rússia em várias dimensões da sua expressão económica. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com um novo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, para recordarmos que a agenda internacional não está, ao contrário do que por vezes parece, confinada à questão entre a Rússia e a Ucrânia. Uma parte dessa agenda internacional tem exatamente a ver com a França. A França está prestes a entrar numa fase de pré-campanha para as eleições presidenciais. A sensação que dá é que o presidente Macron, que se recandidata, achava que teria uma avenida para percorrer muito calmamente até ser reeleito, mas, nomeadamente por causa desta questão da Rússia, tudo parece ter ficado um pouco atrapalhado, digamos assim. Convém recordar que Macron, como é evidente, foi um dos estadistas europeus que andou a saltitar entre Kiev e Moscovo, com um assinalável falta de tato, parece-me. E, portanto, talvez esta questão da presidência venha a ficar um pouco mais difícil para Emmanuel Macron. Como é que vê o que se está a passar em França, Sr. Embaixador? Eu não estou de acordo com essa perspectiva, embora perceba que ela pode, em tempo de guerra, é muito difícil perceber como funcionam as opiniões públicas, em particular perante acontecimentos que possam aparecer e ocorrer até às eleições. Tem razão quando diz que Macron e Olaf Scholz procuraram num determinado momento, digamos, afirmar a sua presença. Macron a França preside neste momento à União Europeia, ao semestre das presidências da União Europeia, mas já não tem, digamos, funções idênticas àquelas que os presidentes rotativos tinham, né, no passado. Claro. O Tratado de Lisboa dar mais competências àquilo que é a estrutura permanente dentro da União Europeia. As eleições francesas, curiosamente, Macron tem uma apreciação nas sondagens francesas muito estável, que nunca passa dos 24, 25, 26% dos votos. Que é, curiosamente, o mesmo número que ele teve na primeira volta das eleições presidenciais, em 2017, quando conseguiu passar à segunda volta, naturalmente, com Marine Le Pen, e depois, na segunda volta, ganhou a Marine Le Pen com mais de 50% de votos. Macron tem um apoio do eleitorado mais ou menos estável. O que se verificou nas eleições francesas e na aproximação às eleições presidenciais teve a ver com a partilha da direita entre três candidatos fundamentais. Em primeiro lugar, a clássica Marine Le Pen, que ao longo destes últimos anos tem feito, aqui, digamos, uma moderação, tem tido um percurso de moderação que a tornaram, digamos, um pouco menos agreste naquilo que era o imaginário ligado à extrema-direita francesa. Isto também foi ajudado pela circunstância de ter aparecido à sua direita um candidato que é uma figura mediática conhecida nas televisões francesas, um homem que tem vários livros escritos sobre a identidade de França e que suscitou, digamos, tentou
cavalgar sobre a preocupação que existe em muitos meios franceses de que a presença islâmica em França acabasse por ser um fator de diluição da própria identidade francesa. E, portanto, um discurso nacionalista, um discurso identitário, um discurso com laivos racistas e xenófobos, e às vezes até com laivos de um conservadorismo anti-LGBT, de alguma misoginia, etc., é um discurso que fez, apesar de tudo, o seu percurso. E ficou-se à espera perante estes dois discursos de extrema-direita, como é que a direita tradicional francesa, a direita que vem, eu diria, desde o início da Quinta República, do Jornal de Gaulle, claro. Guardiante, Pompidou, depois, agora mais recentemente, Sarkozy, etc. Como é que essa direita se ia apresentar? Houve vários candidatos, ganhou Valérie Pécresse, uma antiga ministra de Sarkozy, que veio a revelar-se, digamos, uma espécie de mainstream, uma espécie de média aritmética daquilo que foram as várias direitas que apareceram, desde Ciotti mais à direita, Michel Barnier mais europeísta, enfim, houve ali, e a senhora saiu. A circunstância de ser uma mulher também terá tido um papel importante para os votantes do seu partido, o Les Républicains, mas ela derrotou candidatos poderosos também. Outro que eu não mencionei, Xavier Bertrand, que é um homem com grande experiência governativa também, com Sarkozy. Valérie Pécresse veio a mostrar-se, e tem vindo a mostrar-se, uma péssima candidata, uma péssima debatedora, e em termos de campanha. É uma mulher que o Les Républicains organizou um grande comício, e o Les Républicains é o maior partido de França, convém dizer. Exato. Já não está na presidência há 10 anos, depois de Sarkozy, tivemos o intervalo François Hollande e agora Emmanuel Macron. Está afastada, mas é o maior partido de França e está espalhado por toda a França. Valérie Pécresse, que poderia ser a certa altura a candidata, digamos, da direita democrática para combater as direitas extremas, acabou por se revelar uma má candidata. Isto está a ter consequências nas sondagens. E, portanto, ela que no início, nas primeiras horas da sua afirmação, da sua eleição interna das primárias dentro do Les Républicains, aparecia com grande força, de repente foi caindo e neste momento, entre os três candidatos mais à direita, ela está em terceiro lugar. Em cima continua Marine Le Pen, com um eleitorado tradicional, nacionalista, forte, depois Zemmour e agora Pécresse. Mas há aqui um fenómeno novo que pode alterar um pouco tudo isto. É que a questão russa, que o António referiu relativamente a Macron, a mim parece-me que ela vai afetar menos Macron e vai afetar mais os dois candidatos de extrema-direita que tiveram e têm, no caso de Zemmour, vai continuar a ter, uma posição de alguma solidariedade com Vladimir Putin. Isto é interessantíssimo porque, ao mesmo tempo, vê como é que estes candidatos que tinham, enfim, um certo apelo interno e uma certa apetência de voto, de repente podem ficar poluídos pela circunstância de, num tempo em que o país está emocionalmente do outro lado, claro. Eles ficarem ainda presos a este discurso. Curiosamente, e logo abaixo desta tabela, eu falei, portanto, em Emmanuel Macron, em Marine Le Pen, que é quem está melhor colocada neste momento, em Éric Zemmour e em Valérie Pécresse, logo a seguir vem um candidato de esquerda. Esse candidato de esquerda é Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon é um candidato que nas eleições de 2017 teve mais de 19% dos votos. Ficou Exato. Logo abaixo de François Fillon, o candidato do Les Républicains, que não foi admitido para a segunda volta. Jean-Luc Mélenchon era um homem que até há umas semanas tinha uma posição muito, eu não diria pró-russa, mas muito contemporizadora da posição russa. E agora, perante a invasão da Ucrânia, mudou essa posição. Veremos se vai a tempo para conseguir federar os votos do que resta da esquerda. Eu digo do que resta da esquerda, como é sabido em França, a esquerda está praticamente destruída, isto é, há uma parte da esquerda que manifestamente vota Macron. Isso é muito claro. Houve uma parte da esquerda moderada, que nas eleições de 17 votou Macron. Aliás, Macron já tem para esta eleição agora o patrocínio, digamos, de Jean-Pierre Chevènement, que é um homem que foi ministro de François Mitterrand, que é um homem de uma esquerda nacionalista francesa e que já está com Emmanuel Macron.
Resta saber é como é que vão evoluir os candidatos que a esquerda tem, muito partidos, o principal dos quais é o candidato do Partido Comunista, Fabien Roussel, que está com cerca de 5% dos votos. Depois, Christiane Taubira, que é uma antiga ministra da Justiça do último governo socialista, que tem 2,5%. François Hollande. E tem a última candidata oficial do Partido Socialista, que é Anne Hidalgo, e que está neste momento, digamos, com 2%. Portanto, é uma candidata praticamente residual. Depois há uns candidatos muito pontuais. A esquerda está destroçada. Veremos em que medida é que o efeito, e esse é um ponto importante que o António suscitou, veremos em que medida é que o efeito Rússia tem ou não um impacto nas eleições francesas. E em que medida também o posicionamento da própria candidata da direita democrática poderá ser reforçado face aos dois candidatos de extrema-direita que podem ser, enfim, marcados por essa sua afetividade com Vladimir Putin. De qualquer maneira, dá a ideia que este ano as eleições presidenciais vão de alguma forma ser a reprodução das de 2017. Sim, resta saber, portanto, quem passa à segunda volta. Eu acho que Macron, o sonho de Macron é que passe Marine Le Pen, porque já a derrotou em 2017. É uma candidata, é talvez, digamos, a candidata mais fraca do seu ponto de vista de imagem, e está um pouco, eu diria, há um certo cansaço relativamente à imagem de Le Pen, que já não traz nada de novo. O que é interessante é que o discurso que antigamente nós víamos no pai de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, é hoje o discurso que está no candidato mais à direita, de Henrique Zemmour. Exatamente. É o mais radical de extrema-direita. Eu não prevejo, devo confessar, não prevejo grandes surpresas na eleição francesa, e a minha ideia é que Macron tem possibilidades de ganhar, provavelmente sempre à segunda volta, porque em França a probabilidade de uma primeira volta, de tudo se resolver à primeira volta, já são tempos passados, e portanto vai com certeza acontecer aqui uma reedição de mais 5 anos de Emmanuel Macron, alguém que temos que também olhar, que sobreviveu a várias crises, à crise do Gilets jaunes, a um conjunto de tensões internas dentro da França, nomeadamente de natureza económica, e que tem mostrado, no plano europeu, ser um europeísta. Aliás, e isso neste momento se calhar é capaz de ser uma cartada importante para ele. Porquê? Porque a França vê-se, depois da saída do Reino Unido, como a única força verdadeiramente importante dentro da Europa, e agora os alemães, ao fazerem esta mudança que fizeram em termos do seu posicionamento em matéria de segurança e defesa, deram um sinal de querer articular isto com a França. E, portanto, o chamado eixo franco-alemão está aí para dar e vender. Talvez a profecia da obra Submissão de Michel Houellebecq nunca venha a realizar-se. Veremos no para final. Para bem de nós todos. Exatamente. Vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida com o terceiro assunto de hoje. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para irmos até a África, para nos situarmos no chamado Sahel, uma extensão de terreno, uma enorme extensão de terreno que vai de este a oeste, ligando dois oceanos, a seguir ao deserto do Saara, e que de alguma forma marca aquilo que foi, é estranho como as coisas vêm de tão longe, aquilo que foi a primeira fase da expansão do mundo islâmico, que no século VII e VIII fechou essa expansão exatamente em todo o norte da África, por um lado fechando o Mediterrâneo às expansões europeias, e por outro marcando ali uma existência do islamismo que não mais foi possível combater, apesar das tentativas de 1415, ou que começaram em 1415 com a tomada de Ceuta, mas que nunca se revelaram suficientemente eficazes. É uma extensão de terreno onde as maiores peripécias estão a acontecer e acontecem sucessivamente, não é assim, Sr. Embaixador? Peripécias e tragédias. Exato. É uma situação, esta faixa que nós vemos neste mapa encarnado e que
é uma faixa que se situa imediatamente abaixo do Saara e antes daquilo que se chama África Negra. Exatamente. E esta faixa, que o António referiu bem, tem essa dinâmica dada pelo islamismo em muitos setores, acaba hoje por ser trágica em função das conflitualidades, quer entre países, quer da presença ali de uma espécie de sucedâneos, de metástases daquilo que foi a desregulação que se passou, enfim, a partir nos últimos 20 anos, quer do Al-Qaeda, quer do Daesh, posteriormente, e depois há aqui um conjunto de organizações que, cavalgando precisamente a circunstância de muitas destas populações terem origem muçulmana, procura criar aqui uma instabilidade grande. E essa instabilidade, curiosamente, atravessa toda a África. Ela não fica no Sahel, ela baixa, já aqui analisamos a situação em Moçambique, Exatamente. mas se calhar, e esta é uma das grandes preocupações que existe neste momento, é a possibilidade disto baixar para o Golfo da Guiné, para baixo da Nigéria, como se vê no mapa, e tudo isto são países como o Togo, Gana, em cima também a própria Guiné-Bissau, a Guiné-Conakry, tudo isso são países que têm uma mescla em termos étnicos e religiosos, que pode, e mais do que isso, tem uma imensa fragilidade em termos de Estado, que lhes pode dar pode criar algum problema. Eu pediria que pusessem o segundo mapa, que é um mapa mais, digamos, que coloca alguns países mais afetados por esta situação. Nós estamos a falar de países que têm situações com conflitos armados, quer alguns deles entre eles. Conflitos armados também com a presença dos chamados atores não estatais, como agora se diz, que são milícias, grupos armados de variada natureza. E, portanto, com uma deterioração em matéria de segurança e capacidade de sustentar a própria autoridade do Estado muitíssimo baixa. Depois são situações de extrema pobreza. Vivem-se ali situações de extrema pobreza. Eu estive a ver há pouco os números do Programa Alimentar Mundial. Estamos a ter 9,2 milhões de pessoas afetadas na sua vida, com aquilo que acontece muito em África, que é os deslocados internos. Há 2,2 milhões de pessoas deslocadas dos sítios onde vivem por questões de insegurança. Há uma fome que atravessa aquela zona, há uma grande dificuldade da comunidade internacional, nomeadamente das agências das Nações Unidas, de irem ao terreno e conseguirem colmatar as dificuldades que aquelas pessoas sentem. Além disso, há uma degradação da capacidade económica, mesmo daquela capacidade económica mais primária em termos de agricultura de subsistência, devido às alterações climáticas e à mudança do clima naquela zona. E em cima de tudo isto, estes países tiveram a tragédia do Covid, que ainda não passou ali, porque ela passou noutros sítios, ou está a passar noutros sítios com mais rapidez, mas a capacidade de dar vacinas àquela gente não é exatamente a mesma que existe na Europa. E mais do que isso, se olharmos para as televisões, a atenção que existe sobre quem morre em África normalmente é bastante menor sobre a atenção que existe em quem morre na Europa ou nos seus sítios mais próximos. E, portanto, claro. Este problema da atenção mediática é também algo que torna estes países uma tragédia. Depois tem o sistema político. E este segundo mapa mostra-nos o seguinte, mostra-nos que havia uma ação francesa, uma ação internacional, a Operação Berkane, liderada pela França, decidida pela França há 10 anos, e que agora, perante um conflito entre a França e o Mali, faz com que a França retire as tropas que tinha e mais do que isto vai retirar também uma outra operação que estava ligada à operação francesa, que é a operação Takuba, em que Portugal está envolvido. Portanto, nós estamos na operação Berkane, mas estamos envolvidos nessa operação. A França vai deslocá-la para o Níger. E, portanto, ver-se-á aqui que o Mali está mais a norte, o Níger está a leste e o Burkina Faso está a sul. São países que neste momento vivem eles próprios dentro de sistemas políticos, digamos, com escasso conforto democrático. A França, ao fazer esta movimentação, demonstra, em primeiro lugar, que o começo da perda de alguma influência que tradicionalmente tinha nestas zonas. Mas também não é por acaso que vai para o Níger.
é que no Níger é onde estão as principais reservas de urânio, que são absolutamente fundamentais para a França, para a sua indústria nuclear. Como é sabido, nas últimas semanas, não tem muito tempo, a França decidiu parar aquilo que era o desmantelamento das suas centrais nucleares e decidiu, inclusivamente, criar novas centrais nucleares de novo tipo, de mais pequenas, e, portanto, a opção pelo nuclear, que agora, inclusivamente, tem uma justificação maior, tendo em conta aquilo que é as dificuldades em relação ao gás, com esta nova situação russa, é uma opção francesa. E, portanto, a França muda-se para o Níger. Mas, e isto é interessante, a França, ao mesmo tempo, vai deixar o Mali, e ao deixar o Mali, quem é que estava no Mali, que estava a preparar-se para tomar conta do apoio ao governo do Mali, que é uma ditadura condenada por todos os países da região, agora alguns desses países sejam também chefiados por ditaduras, e algumas delas também ditaduras militares, portanto não são flores que se cheirem a alguns deles. O que é que estava no Mali? O chamado agrupamento Wagner. O que era o agrupamento Wagner? Era um conjunto de forças especiais, mercenários, ou chamemos como quisermos, russos, que estavam a atuar, que já tinham atuado na Líbia, e que pareciam estar a atuar, tudo indicava que era. Em Moçambique também havia notícias disso. Exatamente, em Moçambique também, muito antes de forças africanas os substituírem. Estavam ali, digamos, subsidiados pelos governos locais, naturalmente, mas com a mão de Moscovo por trás. Isto agora levanta um novo problema, é que a nova situação russa e a nova capacidade de afirmação, ou incapacidade de afirmação russa noutros cenários, aquilo que é o acossamento que lhe está a ser feito, põe-nos na questão de saber como é que a Rússia vai conseguir digamos, funcionar para além do seu próprio território e para além daquilo que são as suas necessidades imediatas, que é o caso da Ucrânia. Por exemplo, o que é que se vai passar com a operação russa na Síria? Em que medida é que este enfraquecimento da Rússia vai enfraquecer também o regime de Hafez al-Assad, Bashir al-Assad, peço desculpa. O António falou há bocadinho como é que a Rússia vai mudar o mundo. Provavelmente vamos ver agora as repercussões desta fragilidade da Rússia, nomeadamente a fragilidade económica que lhe é induzida por estas medidas extremamente gravosas que lhe foram colocadas pelo mundo ocidental. E, portanto, o Mali, e esta situação aqui no Mali, vai ser um teste relativamente a isto. Mas o teste, digamos que já não é a primeira vez, peço desculpa por interromper, esse teste vai permitir perceber se estes valorosos rapazes do grupo Wagner, o que é que os faz correr, se é o dinheiro, se é a bandeira. Eu acho que os faz correr o dinheiro, como aliás, outros, eles não são os únicos que têm exclusivo das ações internacionais nessa matéria. Claro. Mesmo em África, na África do Sul havia batalhões nesse sentido, os americanos tinham estruturas nesse sentido que usaram, por exemplo, no Iraque, os contractors em algumas destas áreas que usavam no Afeganistão. E, aliás, há quem diga que a debacle do Afeganistão tem a ver com a circunstância de essas forças, que normalmente são forças que existem para treinar os exércitos locais. Exato. A base é essa, não é tanto forças de combate, é forças de treino nos exércitos locais. E há quem diga que no Afeganistão foi precisamente a circunstância das forças americanas terem avisado os soldados do Afeganistão que se vinham embora e que já tinham indicações para se vir embora, que precipitou a debacle do próprio exército afegão e a entrega de toda a sua força. Portanto, estes grupos não são grupos patriotas, são grupos de mercenários. A questão sempre nos mercenários é esta, que na tradição, aliás, muito africana, muito da operação africana, é que os mercenários combatiam em lugar de, neste caso, à partida, trata-se de forças que preparam as forças locais. Às vezes pode ser que, se calhar, estão envolvidos em algumas ações, como aliás isso aconteceu em vários sítios. Claro. Uma região para a qual a arte da guerra vai ter que olhar mais vezes, com toda a certeza, uma vez que a instabilidade é o dia-a-dia dessa faixa de 5.400 quilómetros entre os dois oceanos. A arte da guerra fica hoje por aqui, para a semana voltaremos com 3 novos temas. Até lá.